Bem-vindos ao DIBcast. É um podcast que você vai ver tudo o que acontece por detrás de uma cirurgia ortognática. Eu sou Jéssica e esse é o Matheus. Hoje, nosso convidado, para quem não conhece, é o Dr. Ronaldo Shibuya. A gente vai apresentar aqui o currículo dele, que é um currículo específico aí na área de ortodontia, com mestrado, professor, tem a escola de ortodontia que a gente vai falar, mas assim, para quem não sabe, o Dr. Ronaldo foi um dos responsáveis por eu fazer ortodontia, depois já de 10 anos aí de especialista na cirurgia bucomaxilo. Ele deu o pontapé aí para encarar esse desafio aí, numa época que eu estava com a clínica de cirurgia ortognática, junto com a Jéssica, trabalhando em 2 serviços públicos. A Jéssica estava grávida, e aí eu cheguei em casa com a notícia que eu ia fazer a especialização. E, na verdade, eu procurei, né, o professor Ronaldo para fazer um curso para entender um pouco mais como que funcionava a orto, assim, porque na ortognática a gente vive isso todos os dias, né? E eu queria entender um pouco, mas num curso mais de introdução, um curso que antigamente até tinha, né, antes da especialização, o profissional fazia um curso preparatório para entrar na especialização. Aí ele falou que era direto a especialização, que é o que é hoje em dia. E aí assumi um compromisso aí de 3 anos. Foi desafiador, mas foi leve, né? A Jéssica de prontidão já me ajudou, falou que ia dar tudo certo. E foi um processo leve e que assim, eu tive um aprendizado muito maior do que eu imaginava que eu pudesse acrescentar aí na minha carreira. Então, bem-vindo, professor. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. A gente vai bater um papo aí muito legal, que a gente possa aí ajudar os profissionais que estão chegando, os profissionais que atuam na nossa área e inspirá-los também. E também foi meu professor, depois de curso de avançados. Mudou muito a nossa visão e acho que te melhorou muito como cirurgião. Acho não, com certeza melhorou como cirurgião bucomaxilo, a ortodontia, a visão do Dr. Ronaldo, né? É outra. Então, bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer muito grande estar aqui. Vocês foram 2 grandes, ilustres alunos que viraram grandes amigos, pessoas muito inteligentes, muito dedicadas, muito comprometidas com aquilo que fazem, né? E tudo começou com o Matheus, né? O Matheus, como ele falou, me procurou um dia perguntando se tinha algum cursinho para ele entender um pouco melhor da ortodontia, né? E aí eu falei, não, você vai fazer especialização, porque existe uma lacuna aí, né? Porque o ortodontista não entende muito o que o buco faz, o buco não entende muito o que o ortodontista faz. E o Matheus topou essa parada, né? Então, ele se tornou, na minha opinião, um dos melhores cirurgiões do Brasil, quiçá do mundo, por conta dessa visão dupla. Embora ele não pratique muito ortodontia, vive como cirurgião, até porque tem a Jéssica como ortodontista, né? Então, ele com essa visão, eu também acho que melhorou muito o entendimento dele a respeito das cirurgias, né? Eu acho que todo ortodontista deveria entender um pouquinho mais o lado do buco e todo buco também deveria entender um pouco mais de ortodontia, né? Isso são coisas que andam juntos, mas que não se conversam muito, né? Você fala que ele não faz ortodontia, mas eu acho que ele faz muita mecânica de ortodontia no dia a dia. Não faz o clínico orto, mas nos pós-cirúrgicos. Eu falo que eu me subespecializei em diagnóstico, porque eu olho, minha cabeça faz conta, eu já vejo ali o tipo facial, mas aí eu vou passar essa informação pro colega, e aí ele que vai fazer a mecânica, mas eu me intrometo bastante, né? Mas isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque eu já tive experiência com cirurgiões que falavam coisas que eu não concordava. E no dia a dia do cirurgião, ele também reclama muito de ortodontistas que fazem coisas absurdas também, né? Então, eu acho que as coisas andam juntos e vocês estão de parabéns, porque uniram
útil ao agradável e fazem trabalhos maravilhosos, né? Professor, só um adendo que eu lembrei agora. Entrou tanto a ortodontia na vida dele que a formação inicial dele é trauma, né? Aham. E não é uma vivência tanto da clínica trauma mais, que é uma vivência de hospital. Mas chegou um trauma esses dias na clínica e tive que instalar o aparelho. Ele já queria fazer mecânica para arrumar os dentes do paciente no trauma. É verdade. É um ortopedista que teve uma fratura de côndilo, o tratamento ia ser conservador. Então, era só colar o bracket passivo, né? Aham. E usar o elástico só para manter, imobilizar um pouquinho. E aí ele tinha ali, eu acho que um desvio de linha média, uma meia classe 2 de canino, e tinha espaço atrás. Aí ela falou, eu vou pôr triângulo dos dois lados. Eu falei, não, põe aqui de classe 2, que isso aqui vai corrigir. Quando ele tiver o aparelho, ele tá classe 1 dos dois Já lados. tá certo. Tá vendo? Você vendo fez como lavagem ajuda? cerebral. Aí ela assim, eu vou pôr o pesado. Não, põe o levinho e vai dar certo. Isso é legal, né? Porque muito cirurgião às vezes fala assim, eu vou colocar tal elástico. Aí você fala, mas por que tal elástico? Pra quê, né? Porque eu aprendi assim, né? Hoje não, hoje vocês entendem essa dinâmica dos elásticos, da mecânica ortodôntica e, logicamente, saem trabalhos maravilhosos, né? Professor, como que começou a sua carreira na ortodontia? Eu fiz faculdade, né, lá em Bauru, e era para eu ser bucomaxilo. Não sei se eu já contei isso para o Matheus. Você sabia? Já sabia. Era para eu ser bucomaxilo, porque eu gostava muito de cirurgia. E ao invés de morar com o pessoal da minha sala, em República, ou no alojamento da faculdade, eu fui morar com o pessoal que fazia pós-graduação, residência em buco. E meus colegas ficavam chateados que eu não ficava com eles, mas eu estava pensando no futuro, né? Eu ficava lá com o pessoal da buco. E logo desde o segundo ano de faculdade, eu acompanhava o professor de cirurgia. Nas cirurgias, eu ficava instrumentando e tive muita... Ia para o hospital, que lá era um hospital do Exército, e ia para o hospital com o pessoal da Buco, né? Fazia plantão. Enquanto meus amigos estavam enchendo a cara de cachaça, eu estava no plantão. Estava estudando, né? Então, minha vida foi direcionada para isso. No quarto ano de faculdade, a gente tinha clínica de cirurgia. Eu fazia o meu paciente rapidinho e era monitor da minha própria turma. E eu falo uma coisa que o pessoal até assusta quando eu falo, né? Porque eu saí da faculdade tendo feito 50 sisos inclusos. Quem que faz isso hoje em dia, né, em faculdade, Não né? faz. Não faz. Fazia cirurgia de hiperplasia de dentadura, né? Fazia aumento de rebordo, enfim. Fiz cirurgia de cisto na faculdade. Então, eu tive, desde a faculdade, uma formação voltada para isso. Só que, no final da faculdade, já estava certo, inclusive, para eu fazer mestrado em buco. Tá? Já tinham arrumado até uma vaga para mim. E eu falei, não quero. Tchau, estou indo para São Paulo e vou virar ortodontista. Eu tinha um primo que já era ortodontista e fui trabalhar com esse primo. E aí, fui fazer clínica geral. Fiz clínica geral uns 2 anos e fui aprendendo orto. Já entrei na especialização e aí a vida seguiu. E aí, assim que eu terminei a especialização, aí contando rapidamente como eu virei professor, né? Assim que eu terminei a especialização, teve uma professora que foi dar uma aula, e era uma turma grande, 20 e poucos alunos, e essa professora, ela precisou de ajuda, estava sozinha. Ela falou, Ronaldo, você me ajuda? Ajudo. Aí fiquei ali. Eu sempre tive muita habilidade manual, né? E aí ela chegou para mim e falou, olha, tem que demonstrar não sei o quê. Você sabe? Ela tinha um pouquinho de dificuldade. Eu falei, não, eu sei. Aí eu sentei lá, juntei os alunos em volta, dobrei os fios rapidinho. Ela ficou impressionada vendo aquilo ali.
que a facilidade que eu fiz, e ela já era professora há 10, 15, 20 anos e tinha dificuldade naquilo. Imagina um recém-formado fazendo ali em 2 segundos o negócio, né? Ela ficou impressionada. Aí ela falou, você não quer trabalhar aqui, ser assistente? Falei, quero. Aí daí para frente eu virei professor. Então já eu falo assim, eu tenho 26 anos de ortodontia e 24 de professor. Comecei muito cedo, né? Comecei muito cedo. Olha, então que legal. foi mais ou menos isso. Então eu tinha um pezinho na Buco e depois virei de uma hora para outra para ortodontia, mas eu sempre gostei muito de cirurgia. Hoje eu não faço mais cirurgia, né? Mas durante muitos anos eu fiz no consultório, os terceiros molares, eu que extraía, pré-molares, eu que fazia tudo, né? Aí depois a vida foi ficando cada vez mais corrida. Aí hoje eu me dedico somente à ortodontia, né? Mas eu sempre tive esse lado aí meio cirurgião. Essa questão aí da habilidade manual, né? Assim, tem gente que não tem habilidade, ele vai treinar, aí quanto mais treina, fica, né, refinado. Isso. Mas realmente tem gente que já tem um pouco do talento, né? Então, o talento com estudo e treino, né? Aí a gente... Eu chegava... Vira um fenômeno. Vira um fenômeno. Eu chegava para a Jéssica contando, eu falei, olha, o Ronaldo é surreal. Ele pegava lá e era do mesmo jeito, né? Na mesa, juntava, ele falava, ó, a gente vai fazer esse arco base ativado assim, 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 e entregava o negócio pronto em poucos minutos. Eu falava, gente, isso é surreal. Imagina o choque da professora de ver nem recém-formado. Pois é, ela tinha anos de experiência, tinha dificuldade de fazer aquilo, né? E ela pediu para eu fazer, eu fiz bem rapidinho. Aí, isso foi o que me colocou aí na área do ensino, né? E na orto, os maiores desafios, o que você acha que foi, assim, nesse seu caminho? Nessa sua trajetória que já virou acadêmica desde antes de formado, né? O maior desafio foi quando... Bom, eu me formei, vim embora para São Paulo e, como eu falei, eu tinha um primo que era ortodontista, né? Então, fui trabalhar com ele. E aí eu estava fazendo especialização e fazia clínica geral, né? E aos poucos ia vendo alguma coisa de ortodontia, mas não sabia nada de ortodontia. Estava ainda no começo da especialização, né? Aí estava mais ou menos aí com 1 ano de especialização, também ainda no meio do caminho. Ele teve um problema particular, aí virou para mim um dia, falou assim, olha, eu estou bem complicado, eu vou ter que resolver meus problemas, você vai ter que assumir aí. Amanhã você já vai sentar na minha cadeira e atender os pacientes, que eu não venho mais. Do dia para a noite. Eu estava com 1 ano de ortodontia e tive que assumir 500 pacientes de uma vez. Uau. Eu trabalhava segunda a sexta, das 8 da manhã até 10 horas da noite e sábado até às 5 da tarde para dar conta. E desesperado porque tinha muita coisa que eu nunca tinha visto, não sabia o que fazer. Aí tive que correr atrás. Estudei. Arcos que eu não conseguia fazer, eu não tinha muita habilidade, passava domingo fazendo. Tem uma história que eu sempre conto para os alunos, né, que é em relação ao arco base. Essa é a história que todo mundo conhece. O primeiro arco base que eu fui fazer num paciente, eu demorei 45 minutos e não dei conta de fazer. Aí marquei o paciente para a semana que vem. Aí quando foi final de semana, eu fiz em casa, treinei, fiz 50 arcos bases, mas fazendo assim, direito. Não do jeito que o pessoal faz, porque tem que entregar um dever de casa, né? Fazendo direito, decentemente. Fiz 50 arcos. Passei sábado e domingo fazendo, ajustando, mas ajustando assim até ficar perfeito. Aí quando o paciente voltou na outra semana, fui atender, consegui fazer em 5 minutos. Então, isso é dedicação, isso é o que eu vejo que muitas pessoas precisam, o pessoal reclama, mas não faz, né? Quer se tornar um bom profissional? Tem que se dedicar. Isso em qualquer área, né, gente? Não estou falando da ortodontia, em qualquer área, em qualquer, né,
Na área das humanas, das exatas, é tudo assim, né? O cara vai fazer um foguete lá, para você estar dentro, né? Tem que ser um foguete muito bem feito, né? E tem isso de repetir várias vezes antes, né? Repetição. Porque assim, a hora que o paciente está ali é como se fosse a hora como se fosse a hora da apresentação, do espetáculo ali. Isso. Só que assim, você vai fazer o primeiro ali, não vai dar muito certo. Então você, né, faz no bastidor, treina, afia. Isso. Legal. Tem que treinar, tem que treinar. Isso é... Isso é dedicação, né? É dedicação, exatamente. É que hoje as pessoas veem, nossa, mas como você faz tão rápido? Mas não vê a trajetória, né? O caminho árduo. O que a gente sempre fala para os alunos é que eles não podem se comparar com o professor de hoje. Porque eu não sou melhor do que ninguém, eu falo isso, né? Eu não sou melhor do que ninguém. Simplesmente a gente tem 20 anos na frente, essa é a diferença. Quantos milhares de arcos eu já fiz, né? Agora, até uma forma de encorajar os alunos, eu conto essa história aí. Porque o primeiro que eu fiz foi 45 minutos e não deu certo. E lá na escola, a gente tem vários alunos que foram para a clínica da escola, fizeram a primeira vez e deram conta. Então, comparando com o Ronaldo daquela época, o cara está melhor do que eu. Mas eu acho que é essa a função da sua escola, né? Você consegue encurtar esses 20 anos anos em menos tempo. Exato. Então, exato. lógico que vão ter erros e vão demorar, e a insegurança, mas... já vem com uma informação... Já vem com uma bagagem que você não Exato. tinha. Né? Não tinha, exatamente. Professor, assim, além de ortodontista e ter a clínica privada, e assim, professor em outra instituição, teve um momento aí que você encarnou aí o empreendedor e tem uma escola hoje, né? Sim. A gente assim, tem curiosidade porque quem vai empreender não é só maravilha, né? A gente tem assim, resultados, mas tem todo um projeto, tem os desafios, não é fácil, né? A conta tem que fechar no final e não é só mil maravilhas. Então, assim, para quem quer empreender, administrar um negócio, que você pode deixar assim de dica que foi um desafio, aprendizado para você e a gente pode compartilhar? Ainda mais que tem muito recém-formado, né? Que também quer montar um consultório que já é um próprio negócio. Que já é um negócio. Já né? é empreender, né? Isso. Bom, a questão é a seguinte. Primeira coisa, empreender não é para qualquer pessoa. A pessoa, ela tem que ser meio nato dela isso, né? E eu sempre fui assim, né? Então, eu tenho uma amiga que ela é professora de espanhol. Ela é brilhante, né? Já morou na Espanha, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado. Pelo menos uma ou duas vezes por ano ela faz cursos na Espanha, sabe? Então ela é brilhante, professora de espanhol, trabalha numa grande escola, é bem remunerada por isso, numa escola muito boa. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, olha, com toda essa sua capacidade, por que não monta uma escola de espanhol, uma escola de línguas, né? Não só de espanhol, mas de línguas gerais. Você vai saber administrar outros professores que falam outras línguas, né? E ela nunca quis, porque não é dela, ela fica com medo, ela não sabe como lidar com isso. Porque empreender no Brasil é difícil. Existem muitos desafios, vocês sabem disso. O Brasil é um país muito complicado para essas coisas, né? Mas ela nunca quis, não é dela. E ela vive uma vida muito boa, muito tranquila, ganha bem. E para ela, aquilo que ela ganha, ela consegue economizar, ter os investimentos dela, aos pouquinhos fazendo a aposentadoria dela, e para ela está satisfeita com aquilo. Então, e eu já falei isso acho que umas 10 vezes para ela. E ela não é dela, né? Então, primeira coisa tem que ser da pessoa. Tem pessoa que não serve para isso, tem pessoa... o meu pai era assim, né? O meu pai, ele queria ser empreendedor, mas nunca conseguiu. Então, meu pai, os melhores períodos da vida do meu pai foi quando ele foi empregado de grandes empresas, ganhando bem. Fora isso, toda vez que ele quis empreender, ele quebrou, né? Então...
tem muito isso. Tem que estar no sangue. Segunda coisa, dedicação e você mexer com aquilo que você sabe. Isso também eu aprendi, olha, a duras penas também, tá? Porque, como eu sempre fui muito empreendedor, eu já tive uma loja de chocolate que não deu certo. Eu já tive salão de beleza. Acho que eu nem te contei isso, né? Não. Eu já tive salão de beleza. Vendi, não foi para frente, né? Por quê? Não é o nosso métier. Então, ou você está focado naquilo, não adianta você querer ter 10 coisas diferentes, né? Tem um amigo meu que montou um barzinho, não deu certo, né? Então, o pessoal tenta diversas coisas, mas sem a dedicação, sem a sua presença, por exemplo, na loja de chocolate eu não era presente, aquilo era como um investimento. O salão, mesma coisa. Então, primeiro que não é o seu métier, você não entende daquilo. E segundo, que eu não estava muito presente. Então, essas coisas não levam a lugar nenhum. Às vezes a gente aprende a duras penas, né? Como eu aprendi. Então, isso tudo foi antes da escola. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer aquilo que eu sei, né? Ou me especializar em algo que eu fique bom, né? Então, falei, bom, o que eu sei fazer? Eu sei dar aula, eu sei ortodontia, eu vou trabalhar em cima disso. E aí foi que surgiu, né, a questão da escola. E eu falava assim, bom, ninguém conta o caminho, né? No começo foi difícil. Quem que eu procuro? O que eu faço? Como que tem que ser? Por onde começa? Por onde começa? Tem que começar com alguém associando a uma grande universidade para te dar o título. Tá, mas e o contato do cara para eu conversar? E como chegar lá? Aí a gente conseguiu descobrir por conta mesmo, né? Eu e meus sócios começamos a correr atrás e a gente foi conseguindo, mas na raça, né? Mas era algo que a gente sabia fazer, né? Diferente Sim. do salão, diferente da loja de chocolate. Verdade. Então, assim, dominar o assunto do negócio, dominar já a parte assim, técnica, né? Porque, por exemplo, o salão de beleza é um mercado totalmente... É um cliente diferente, uma abordagem diferente. Então, a gente ter o domínio do assunto é importante. Vem antes do empreender. É muito importante. Eu né? acho que também, porque a gente tem que entender que o negócio, assim, tem a frase, né, que o porco só engorda com os olhos do dono, né? Isso. Então tem que estar lá presente, né? Exato. Então vão vir problemas, né? E se você não dominar o assunto, você não vai dar conta, né? Tipo, Exato. a escola tem os alunos, tem os pacientes, então você tem que entender todos os lados, né? Você tem que entender da aula, você tem que entender o que sangra dos pacientes, o que sangra dos alunos, para eu conseguir resolver. Isso é um caso de sucesso. Dos professores. Recentemente teve um paciente meu que me ligou perguntando assim, queria saber se valia a pena, ele queria saber como que estava o mercado da odontologia, se valia a pena ele investir numa franquia odontológica. Ixi, não perguntou para a pessoa certa. Então. Perguntou para a pessoa errada, né? Mas... Ou perguntou para a pessoa certa, professor. Então. Você foi falar... Não, mas, depende do que ele quer. Mas eu falei para ele, falei assim, olha, cara, vai depender muito... eu falei assim, vai depender muito do quanto você se dedicar, porque você não entende nada dessa área. E eu não vou ter tempo de te ajudar. E se você me chamar para ser sócio, eu não quero. Mas você não entende, então... a questão de valer a pena ou não valer a pena é muito relativa. É muito relativa. Então, para quem não... Primeira coisa, independente de ser franquia odontológica ou qualquer outra franquia, acho que você tem que se inteirar do assunto, se inteirar, entender daquele assunto para poder fazer alguma coisa.
Um bom administrador vai ter que ter um bom braço direito da área, se não for da área, né? Exato, exato. E também tem o bom negócio para quem, né? Para o franqueador ou para o franqueado, né? Exato, tem tudo isso. Tem que saber. E a ortodontia não é uma conta de mais e menos, né? A ortodontia é muito complexo, né? Sim. Fazer um curso de ortodontia requer uma estrutura muito grande, porque é diferente de cirurgia, que tudo bem que você precisa fazer 50 sisos para entender, fazer um siso, mas você entrega o resultado na hora. Você tira o siso e acabou. A ortodontia não, você colou o bracket, no mês que vem você passou um outro fio. Talvez ele se forme e ainda não viu o caso terminado. Então ele tem que ter outro caso andando. Então é uma logística, o ortodontista. O ortodontista, ele é assim, ele faz a especialização, mas ele ainda não é bom, porque ele não tem uma casuística ainda e uma experiência. Ele teve aulas teóricas e, dependendo do aluno, nem isso ele assistiu direito, né? Então, o ortodontista, eu costumo dizer que o ortodontista ele começa a ficar bom depois de 5 anos de formado em ortodontia. Porque ele vai fazer os casos, aí ele demora 2, 3 anos para ele terminar os primeiros casos, para ver os problemas, as besteiras que ele fez, as dificuldades que ele teve, para a partir dali começar a corrigir, e aí lá com 4, 5 anos é que ele começa a ver os melhores casos dele. Então ele demora 5 anos de maturação. Boa. Né? Lógico. Professor, assim, a ortodontia ela vem numa evolução muito grande e rápida, né? Sim. Com o advento aí de tecnologias, acho que começou assim grandes mudanças nas ligas dos fios, depois nos tipos de brackets, depois veio a ancoragem esquelética, que foi um divisor de águas, né? E alinhadores. Eu acho que essas são as maiores evoluções aí, né? Nos últimos anos. O que o senhor enxerga como evolução aí para os próximos anos, né? O futuro da especialidade? O futuro da especialidade, eu espero estar enganado. Mas eu tenho uma grande preocupação com o nosso futuro em relação às empresas. Eu vou fazer um paralelo em relação à indústria de carros, tá? Porque eu acho que a ortodontia segue a mesma linha, que não é muito animadora para a gente. Então, por exemplo, a indústria de carros vai chegar um dia que nós não vamos mais comprar carros. Isso se tiver carro, claro, né? Porque do jeito que a tecnologia anda, daqui a pouco vira tudo ônibus voador, metrô, sei lá o quê, né? Mas falando de carro especificamente, né? Digamos que continue tendo carro, né? Não sei se vai ter no futuro, mas digamos que continue. A indústria de carros, ela caminha para o seguinte. Vai chegar o dia que, mesmo que você queira comprar carro, não vai ter mais. Porque você vai somente alugar carros, tá? Lógico que isso demora décadas, não é de hoje para amanhã, tal, mas... Então, você tudo você vai ter que alugar. Então, você vai gastar o seu dinheiro não comprando um carro, mas alugando carros. Então, você sempre vai usar algo que é da indústria e não é mais seu, tá? Como isso funciona na ortodontia? Está tendo um movimento já existe. Primeiro, impressoras que imprimem brackets de metal e brackets estéticos, inclusive autoligados, tá? Eu tenho amigos, professores brasileiros, que estão trabalhando numa empresa nos Estados Unidos que já fabrica brackets autoligados estéticos impressos, tá? Então, tem um amigo, grande amigo, que está trabalhando com isso. E o futuro vai ser o seguinte. Você manda o exame para a empresa, ela não vai mais te vender bracket. A partir do dia, lógico que isso vai demorar para chegar, né, gente? Mas a partir do dia que
nenhuma indústria te vender mais bracket, você não vai ter mais onde comprar. Acabou. Então, você vai ser obrigado a usar o serviço da indústria. Por exemplo, você manda os exames para a indústria, que vai ser tudo em 3D, né? E aí, eles, no 3D, eles montam o aparelho, faz um aparelho personalizado para aquele paciente e já te mandam uma moldeira de transferência para você colar aqueles brackets na boca do paciente. E aí você cola e já vem os fios prontos, onde você somente troca aqueles fios. Tá? Já existe isso, já se trabalha com isso. Principalmente na ortodontia lingual já se faz isso. Tá? E na vestibular já tem empresas fazendo isso. Só que hoje eles ainda estão no nível de vender os brackets que são impressos, e estéticos e autoligados. Agora, vai chegar o dia que não vai ter mais isso. Você vai simplesmente mandar para a empresa e ela te manda pronta. Então, nós vamos gastar grande parte do nosso lucro, que vai sair do nosso bolso para o bolso das empresas. Hoje existe, não vou falar nome, a maior empresa de aparelhos alinhadores, né? Que vocês sabem que já faz isso. Não só essa empresa, mas várias empresas já fazem isso. Você manda para eles, eles te mandam o negócio pronto para pôr na boca. Bom, isso é uma tendência pelo seguinte: as pessoas cada vez querem mais facilidade. As pessoas cada dia estão mais despreparadas. As pessoas cada dia pensam menos, querem tudo mais fácil. E aí, aquilo que você poderia fazer e o dinheiro ficar no seu bolso, você manda fazer e o dinheiro fica no bolso da empresa. E aí você vira refém das empresas. Então, as empresas de alinhadores hoje fazem isso, né? E o futuro, infelizmente, o ortodontista vai ser um refém das empresas. Porque o dia que nós não tivermos mais brackets para comprar, nós vamos ter que mandar fazer. Eu acho que assim, também a ortodontia, tipo, antigamente que se dobrava, não tinha torque, né, nos brackets. Então, vocês tiveram que aprender, eu não fui dessa geração, mas tiveram que aprender a fazer o seu torque, a fazer a sua prescrição no fio, né? Isso. Aí começou a vir os fios... Os brackets prontos, que você colocava o fio reto. E aí foi desaprendendo... Foi uma linha de pessoal desaprendendo Isso. Eu acho que hoje o mundo quer as coisas mais rápidas e fáceis. Sim. E é muito bom, mas assim, é bom para quem tem a base, né? Eu acho que, né? É bom para quem tem a base. Para quem não tem a base, é bem complicado, né? Porque... O problema é o custo-benefício disso. Porque esse tipo de trabalho, nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma potência, qualquer país bem desenvolvido, esse é um trabalho que vai bem, porque para eles custa barato e eles cobram bem caro. O real, como já é bem desvalorizado em relação ao dólar, para nós, o serviço sai muito caro e o nosso lucro é pequeno. Então, é um pouco diferente essa conta aí. Sim. Né? Mas você me perguntou de futuro. A tendência de mercado é essa. Essa é a tendência. E assim, eu acho que na competição, né, de fazer, postar, virar referência, o pessoal esquece que faturamento é diferente de lucro, né? Ah, sim. Então, assim, você tem uma margem já pequena, que eles encolhem mais ainda, achando que está ganhando dinheiro. Só que quando você vai ver o que realmente é lucro, é muito baixo. Tem que aprender a fazer conta. Se você quer usar equipamentos mais caros, então você tem que aprender a fazer essa conta. Tem que calcular. Tudo tem que ser calculado. A conta não vai fechar. E não tem que comparar com o seu vizinho para saber quanto... Você tem que fazer suas contas e ver o que cabe, né? Se você vai demorar... Porque o seu vizinho também pode cobrar mais barato, porque ele vai entregar em menos tempo. Se você não vai entregar em menos tempo, não tem como você comparar, né? São muitas variáveis, né? Muitas variáveis, né? Bom,
Agora a gente quer chegar no assunto principal aí, que é a cirurgia ortognática, né? Vamos lá, né? Ah, vocês Vamos nem lá. É que a gente A gente quase não curte, fica né? horas Quase falando nada. e... É, isso aí. Assim, desde quando eu cheguei na especialização, eu já notei que você já tinha muita experiência com vários casos operados. Na verdade, eu comecei a me surpreender com os casos compensados, o quanto ficava bom. Porque era uma coisa que eu não acreditava. Eu falava, não, isso não vai ficar bom. E eu vi muitos casos sendo resolvidos assim, de forma brilhante, tanto de classe 3 quanto classe 2. Mordida aberta, então, nem se fala. Mordida profunda, eu acho que você é um dos melhores que eu vejo falar de mordida profunda. E assim, hoje a gente ainda vê, assim, como você já trabalha dos dois lados, no compensatório e indicando para a cirurgia, eu acho que você já enxergou qual é o limite que você vai, qual é o limite que você vai indicar e, assim, quais os principais fatores que você considera para recomendar o paciente para o procedimento cirúrgico. O primeiro fator, ele não tem a ver com questão técnica. Ele tem a ver com o desejo do paciente. Então, se o paciente não quer, não sou eu que vou convencê-lo. Eu até cito um caso de uma moça que foi no meu consultório, que ela já tinha passado em 5 profissionais, 5 ortodontistas. Não sei se os 5 eram ortodontistas. Eu acho que teve cirurgião no meio também. Ela tinha ido em 5. Aí eu fui o 6º. Ela chegou para mim e falou assim, doutor, eu já sei que meu caso é cirúrgico, já me explicaram. Aí ela falou, já fui em 5 profissionais. Eu sei que eu preciso, mas você vai ter que me convencer que eu preciso. Eu virei para ela e falei assim, você não deve operar. Ela falou, mas por quê? Todo mundo fala que eu tenho que operar? Eu falei, não, o seu caso é cirúrgico. Mas eu acho que você não deve operar enquanto você não tiver certeza absoluta que você quer isso. Porque eu não estou aqui para te convencer. Eu estou aqui para falar que você precisa, mas a decisão é sua. Então, para quem está começando, se eu puder dar um conselho, né, procure sempre ouvir o paciente em primeiro lugar. Já tive pacientes que me procuraram que o caso teria que ser necessariamente cirúrgico e que não tinha como compensar, porque estava além do limite de uma compensação, né? E que o cara não queria operar. Ele queria ficar daquele jeito. A pergunta dele para mim foi o seguinte, doutor, se eu ficar assim vai ter algum problema? E ele não tinha dor, não tinha estralo na TM, não tinha nada. Falei, cara, vai ter nada, fica normal aí. E se algum dia tiver, você trata. E o cara nunca operou. Né? Então, a primeira coisa, não cabe a nós convencer ninguém de que precisa fazer uma cirurgia. Cabe a nós explicar. Inclusive, tenho alunos, né, que falam assim, mas meus pacientes não aceitam. Enquanto o cara é aluno, você escutar isso, tudo bem. Aí você vai orientar para ele, falar, olha, não é o seu paciente que não aceita. Né? Você primeiro tem que acreditar. Agora, escutar isso de um profissional que tem 10 anos de profissão, falar assim, eu nunca fiz um caso cirúrgico com 10 anos de ortodontia, falar, mas meus pacientes nunca aceitam. Falar, o problema não é o paciente, o problema é o profissional. Porque o cara me falar que tem 10 anos de profissão e nunca fez um caso cirúrgico, o problema é ele. Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Agora, o problema não precisa ser a gente. O problema não precisa ser a gente. Basta você transmitir com naturalidade, sem pensar na grana que você quer ganhar. O problema é esse. Porque o cara quer segurar o paciente porque ele quer ganhar dinheiro de qualquer jeito. Agora, se você for profissional sem pensar nessa grana, tá? Aí você vai fazer um bom trabalho. Porque daí eu falo para o paciente assim, falo, olha, o seu caso, ele é cirúrgico, você precisa, a cirurgia é assim, assim, assim.
A decisão é sua. Então, eu não estou preocupado em convencer ele porque eu quero ganhar dinheiro. Então, a partir do momento que entra o dinheiro na parada, você vai fazer besteira. Né? Então, você tem que livrar o seu pensamento do dinheiro. E lógico que não é todo paciente que chega lá que trata comigo para fazer cirurgia. Mas eu não estou preocupado com isso. Porque o cara que ele quer fazer, ele vai fazer. Ele vai entender e vai dar andamento. Agora, aquela pessoa que tem muito medo de cirurgia, porque né, não quer ir para o hospital de jeito nenhum, mas eu sei que eu preciso. Falo, tá bom, primeiro passo você já deu. Você sabe que você precisa. Agora, espere o seu momento. No momento certo, que você achar que deve, que você está preparado para isso, aí você vem fazer. Eu estarei aqui, eu não vou fugir. E eles voltam, né? Eles voltam. Eles voltam voltam porque na hora você foi certa. honesto. E eles voltam na hora certa, que eles estão preparados psicologicamente. E às vezes não necessariamente para operar essa questão, assim, a cirurgia ela tem uma mudança física, né? A pessoa que se incomoda com aquela situação, ela já tem a decisão na cabeça dela. E aí o que, assim, uma frase que eu ouvi demais, assim, na minha carreira foi dos pacientes que já faziam tratamentos longos, porque o ortodontista falou, se o caso é cirúrgico, mas eu vou tentar compensar, ou mais eu vou dar um jeito. Aí fica. Ou vamos ver como vai ficar. Aí no final o paciente está cansado. Está cansado. E aí quando ele procura, ele quer uma solução imediata, mas eu tenho que desfazer aquele trabalho. Exato. Né? E aí ele fala, o dentista até que é gente boa, mas ele, esse tempo todo, será que ele me enrolou? Eu falei, olha, isso aí você... É que a gente mais escuta. Né? Escuta demais. Então, o que tem hoje, na minha rotina, se eu pegar um mês e separar minhas primeiras consultas assim, 70%, 80% são pacientes que já fazem tratamentos longos, já fizeram e estão voltando porque eles entenderam que o problema é na face. Sim. Ou que vê que não está chegando no resultado, né? Assim, faz orto e mordida não fecha, não encaixa e vai buscar outras coisas. E hoje a internet é isso, né? Tem tudo, mas tem esse acesso dele falar, realmente acho que é por aqui que é meu caminho. Hoje, que a gente não tinha uns anos atrás, o paciente que ele procurou o diagnóstico dele na internet, ele não sabe muito bem, mas ele está indo atrás das pernas dele, não é? Eu vejo hoje ele buscando com as pernas dele, né? Assim, sim, referências. Ele vai atrás. E, professor, quando você pega um caso hoje de cirurgia, que você tem vários recursos para descompensar, que antigamente não tinha, desses avanços, assim, até falando em software, né? Possibilidade de simulações. De planejamento. Que você acha desses avanços que hoje é um recurso viável para você utilizar num tratamento ortocirúrgico? Não, a tecnologia bem empregada, obviamente, ela sempre ajuda muito, né? Eu vi aqueles planejamentos que os bucos faziam antigamente, montando modelo em articulador, serrando gesso, sem dizer que não é preciso, né? Sem dizer que não é preciso. Pelo menos funciona bem, não estou discutindo o mérito, mas se a gente analisar milimetricamente, não é preciso. Então, o software, essa tecnologia 3D, ela ajuda muito e ela é muito bem-vinda. Ela é muito bem-vinda. Só que a pessoa, para usar aquilo, ela tem que saber o que vem antes, né? Tem que saber o que vem antes. Tem que saber a base, né? Tem que saber a base. Pô, tem muita gente ainda hoje que pensa que só porque vai fazer uma ortognática não tem que extrair dentes. O pessoal acha que a cirurgia resolve tudo e que não precisa extrair dentes. Ou que é arcaico demais extrair dentes, né? Com tanta coisa. Isso. Outro dia eu estava olhando uns videozinhos no YouTube, assim, e caiu num vídeo de um ortodontista novato, né? E que ele falava assim, gente, hoje com o aparelho autoligado você não precisa fazer mais dentes. Esses dentistas por aí que tiram dentes ainda estão desatualizados. Então, assim, é complicado escutar isso. Até porque
ele está ali como profissional, ele forma opiniões. Então, se um paciente vê um negócio desse, vem no meu consultório, eu falo que precisa tirar dente, o paciente fica numa saia justa. Ou ele vai ficar inseguro, que isso ainda é bom, mas o ruim é quando ele acha que você é o arcaico. Porque o outro falou que tem que... E como a tecnologia está muito desenvolvida, né? O pessoal fala assim, hoje tem tecnologia para ajustar isso. E aí? Né? Então, isso é complicado. Então, você tem que saber o que vem antes. Mas os softwares que tem no mercado para ajudar no planejamento cirúrgico são maravilhosos, fazem tratamentos maravilhosos. Não é um software só, tem vários, né? Mas todos são muito bem-vindos. Esquecemos de falar que ele é o rei da tecnologia, né? Tudo que tem de novo de tecnologia para diagnóstico, para fazer... eu sou suspeito de falar porque eu gosto, né? Mas nada disso adianta sem a base. Claro. A base é a primordial. E aí você sabe também filtrar o que é bom da tecnologia e o que não é. A gente vai testando, a gente vê coisas que são boas, coisas que não são. Só que quem não tem base acha que qualquer coisa é boa, né? Pega um software bem ruim e vai achar que aquilo é maravilhoso, porque já é melhor do que fazer o manual, né? Ou põe no treat automático lá, né? Automático, esse é o que a gente mais quer morrer, né? Deviam abolir esse automático, porque o automático não faz. Não faz. A gente Quem dera fizesse, né? A mesma mecânica, às vezes, para um caso semelhante, não é igual, porque o osso do paciente é diferente, o tamanho da raiz é diferente. E acho que a gente até comentou isso esses dias, né? Que nessa questão aí do sucesso em ortodontia, não tem como ter sucesso se você não entregar resultado. Sim. E aí, assim, para você ter resultado, você tem a base. Hoje você tem um monte de ferramentas, mas a base, se você não pular essa etapa, não vai ter como você atingir o resultado. Não. Eu até escutei um caso, não foi comigo, tá? Mas escutei um caso de um aluno chegar para um professor, pegar um videozinho do YouTube assim de 5 minutos, virar para o professor dele e falar assim, professor, você não pode dar todas as suas aulas assim? Né? Então, quer a coisa muito mastigada, não quer estudar, essa coisa de sempre. Quer fórmula para tudo. Quer fórmula para tudo isso. Mas isso é geral, né? Não é só na ortodontia, né? Então, assim, eu acho que tecnologia é muito legal, YouTube é bem legal, é um ótimo lugar para você estudar. Estamos lá, hein? Estão lá. É um lugar muito bom para você estudar, mas você tem que saber filtrar, porque todo mundo sabe que lá tem muita coisa boa e muita coisa ruim também. Sim. Então, tem que saber filtrar, né? Tem que saber. Tem muito viés, né? O viés, assim, por exemplo, você usa mini placa ou mini implante. Aí você pode defender cegamente um ou outro, mas, assim, é uma ferramenta e você pode trabalhar com os dois, não precisa defender. Então, quando você passa a defender uma coisa só, aí tem viés, né? Pois é. E... Por exemplo, uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Essa história de que só eu sei, só o meu método é que funciona, né? Método inovador. Método inovador, ninguém faz igual eu faço. Todo mundo descobriu a roda. Né? Tem que tomar cuidado. Até aconteceu recentemente um caso que não sei se ela vai topar, se ela vai querer, enfim, se ela for fazer, você vai receber esse caso. A esposa de um conhecido que ela está tratando numa clínica em Salvador. E ela mora em São Paulo. E ela vai... Todo mês ela pega avião para ir para Salvador. Todo mês. Então, primeiro que tem que ter grana para ir para Salvador todo mês, né? Segundo a conversa, a explicação... Essa é a única clínica no Brasil que faz esse método. Então, assim, depois veio pandemia e começou a ficar difícil ela ir para Salvador. Acho que a grana também encurtou. Aí vieram me procurar. Naldo, você pode resolver? Eu falei assim, posso. Eu sei o que está acontecendo aqui, né? Então, para e pensa.
Nada contra Salvador, gente, pelo amor de Deus. Mas você acha que só em Salvador vai ter uma clínica que sabe fazer aquilo? Numa cidade como São Paulo, não vai ter um profissional que saiba fazer o que o cara de Salvador está sabendo fazer? Né? E com internet, que hoje o conhecimento... Internet está vasto. É porque meu pai é bucomaxilo, né? Ele fala assim que na época assim, para você pegar um artigo, você tinha que ir lá e você na biblioteca. Aí ela achava onde tinha alguma coisa parecida, pedia o artigo, vinha, sei lá, como, vinha de navio, sei Às lá. vezes tinha que pagar. Hoje está tudo na internet. Hoje você com um clique aqui você tá com o artigo na mão. Aí como que tem um lugar que faz uma Eu ainda acho um pouco mais. Eu falo assim, se é tão bom uma técnica, com certeza essa pessoa já tem uma metodologia, ela já ensina muito. Assim. Já sabe replicar. Então, assim, eu acho que o maior sucesso de alguém que inventou uma técnica é ter muita gente fazendo no mundo todo, não só no Brasil. Esse é o meu ponto de vista. Assim, na verdade, não é esconder só para mim, eu só faço e você vem o pessoal do mundo inteiro para cá. O sucesso assim, é compartilhar, né? Compartilhar o E você vai conhecimento. continuar sendo o papa da técnica, mas assim, vai ter outras pessoas tão boas ou até melhores que você, porque você soube ensinar. Existe uma coisa, quando a gente vira professor, a gente aprende uma coisa muito importante. Se eu, Ronaldo, descobri um negócio e achei que aquilo é legal, né? E eu falo assim, olha, se ajustar um aparelho da seguinte forma, assim, 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 funciona melhor? Ou eu inventei um aparelho que eu botei o meu nome, né? É o aparelho do Ronaldo, pronto. Inventei um aparelho que não existe. Aí eu inventei e falou, tem que usar isso aqui porque isso aqui é bom. Gente, primeira coisa, quando funciona na mão de um profissional, não quer dizer que funcione na mão de outros, certo? Isso é uma coisa. Segunda coisa, para você, principalmente no meu caso, como professor, para poder falar para alguém que aquilo é bom ou aquilo é ruim, eu tenho que colocar em 20, 30 pacientes, testar, escrever um artigo, fazer uma análise estatística, publicar um artigo daquilo, aí eu vou ter um artigo publicado falando que comprovado estatisticamente que aquilo é bom. Então, se eu fiz meia dúzia de casos com aquele meu aparelho e que para mim funciona muito bem, não quer dizer que ele seja bom. Né? Então, por isso que não existe assim, a técnica do Shibuya, o aparelho do Shibuya, não existe. Pode procurar, não existe. Eu uso coisas que existem no mercado. Só que fui estudando, e pego uma coisa daqui, uma coisa dali, falo, isso aqui é legal, mas é do fulano, isso aqui é legal, é do ciclano, né? Então, a gente como professor, a gente dá uma filtrada para os alunos. Então, hoje a gente tem um método de ensino na escola que a gente ensina um monte de coisa bacana, mas que nenhuma é minha. Mas são coisas que estão comprovadas na literatura. As coisas que a gente ensina tem comprovações e artigos científicos, livros escritos que você vai achar. Agora, o cara não pode falar assim, testei 6 aparelhos, 10 aparelhos, isso aqui é ótimo. Bota para todo mundo usar. Principalmente como educador, eu não posso fazer isso. Sim. Se o cara tem um consultório particular que quer testar nos pacientes dele, ele tem esse direito. Mas se der errado, ele também tem que responder para o paciente dele. Agora, como educador, a gente não pode fazer isso. Tá? Professor, você que pesquisa tanto, querendo ou não, antenado com tudo que tem no mercado de novo, tem escola, consultório, e como você consegue organizar seu tempo, sua rotina? Isso é uma dúvida minha, tá? Não é nem sua rotina, ainda com seus hobbies, ainda você é super dedicado ao Autorama, carrinho de Autorama, né? Você já faz um tempinho, deu uma paradinha. Mas como Sou meio barbeiro. Como você consegue... Barbeiro nada, você precisa de ver como que é ele correndo. Modéstia. Mas é que você não viu os outros que tem lá. Mas assim, como você consegue ir sempre na paz mundial, o professor Ronaldo, e assim, todo mundo tem intercorrências, todo mundo tem, e assim, na paz, pontual, que é uma coisa que você sempre ensinou. Acho que até isso você, com seus exemplos, você ensina aos seus alunos, né? Como você consegue organizar a sua rotina, né? Porque empreendedor,
tem a sua família e você não deixa de fazer suas coisas também, seus hobbies, né, Matheus? Eu acho que isso é a grande pergunta da humanidade hoje em dia, né? Tipo assim, é o equilíbrio, né? É profissional, familiar, é o pessoal que é fazer as coisas que você gosta, que te distrai. Olha, essas encontra coisas equilíbrio? a gente vai descobrindo com o tempo. Nada foi muito planejado, né? Mas com o tempo a gente descobre. Primeiro, uma coisa é fato. A gente vai ficando velho, a gente já não consegue dormir 12 horas por dia. Né? Então, eu lembro que na época da faculdade, nas férias, eu dormia da meia-noite ao meio-dia. Eu não sei como eu conseguia fazer aquilo, eu não tenho ideia. Como que não dói as costas? Né? Hoje, eu costumo dormir meia-noite, 6 horas da manhã, pode ser domingão, eu estou acordado. Minha mulher ainda brinca comigo, fala assim, pega a vassoura e vai varrer a calçada. Né? Então, assim, primeiro... Então você tem mais tempo, tô brincando. Não, tem mais tempo, né? Porque você dorme pouco, não é porque você não quer dormir, porque você não consegue dormir. Tá? Mas isso é uma coisa natural, Claro. não é que eu forcei nada disso, né? Mas com o tempo você vai aprendendo. Então, por exemplo, eu sempre falo assim que tudo que é combinado não é caro. Isso tanto para a vida profissional quanto para a vida particular, tá? Combinado não é caro. Então, eu sempre aviso a minha esposa com muita antecedência do que eu vou fazer. Então, no dia que eu combinei com a Jéssica para vir aqui, eu já avisei minha esposa. Falou, tal dia eu tenho um compromisso assim, assim, assim. E é sábado, certo? né? Aí ela já não vai marcar um compromisso em cima Familiar, disso. né? E isso é difícil você fazer adolescente entender, né? Mas eles vão aprendendo também, porque a minha filha mais velha está com 15 anos. Hoje, de manhã, tem um evento na escola, onde a escola faz uma vez por ano sobre profissões, né? Para os alunos irem conhecendo, Sim. ver que rumo tomar, aqueles eventos de várias salas Sim, e vários profissionais. Feira de profissão. Feira de É, profissão, é isso daí. Só que esse papo aí, eu já estou escutando que vai ter esse negócio há mais de um mês. E eu estou quieto no meu canto, né? Aí, ixi, te falou hoje. E aí um dia eu perguntei, acho que foi mais ou menos quando eu combinei com você, eu perguntei. Falei, e esse negócio aí? Eu já fui ano passado, esse ano acho que eu não vou. Beleza, acabou. Acho que eu não vou, acabou. Agora de manhã, 8 horas da manhã, ô pai, você pode me levar lá? Falei, mas você não falou que não ia? Ah, não, é porque a minha amiga decidiu ir e quer que eu vou junto. Falei, então agora você vai se virar, porque eu tenho um compromisso. Né? Então, eles deixam tudo para a última hora, né? Então, assim, só que eles vão aprendendo também, né? Sim. Conforme eles vão se ferrando um pouquinho, eles vão aprendendo, né? Ou pelo bem ou pelo mal, né? Eles vão aprendendo. Agora, com os anos eu fui aprendendo a administrar minha agenda também. Então, por exemplo, tem uma história clássica que eu já contei 1000 vezes também, né? Eu trabalhava todo sábado, como eu falei, até 5 da tarde. Aí depois montei consultório e eu continuei nessa pegada, né? Até porque eu tinha que ter, no começo de profissão, eu ficava no consultório à toa, mas porque não tinha agenda, não tinha paciente, tinha recém aberto consultório, mas eu estava lá. Né? Hoje, o que eu vejo o pessoal? Fala assim, não tem paciente, eu não vou. Falo, só que... Tem que ficar. Quando eu abri o consultório, eu vou contar rapidinho essa história. Eu ia contar outra, vou contar essa bem rápido. Quando eu abri o consultório, primeira semana de consultório, nem paciente eu tinha, estava pensando o que eu ia fazer e como eu ia pagar o aluguel no final do mês. E não tinha secretária, era eu. Mas eu ficava lá, do lado do telefone, estudando, fazendo arcos, treinando, ficava fazendo, não ficava dormindo, ficava estudando. Aí, só que eu ficava lá. E eu lá com a agenda vazia. E o consultório era em cima de uma loja. Na época, tinha alugado um sobrado lá, em cima de uma loja de roupa. Tem a loja embaixo, uma escadinha do lado, né? É muito comum um dentista fazer isso, né? O consultório é lá em cima.
Aí tocou a campainha. Eu abri a porta, subiu uma senhora. Ela falou assim, você é dentista? Sou. Aí ela assim, a moça da loja aqui embaixo que me indicou. Eu falei, que legal, o que eu posso te ajudar? Eu sou... Meu marido, ele é jogador de futebol. E ele está na Alemanha, foi contratado para jogar no Bayern. E eu preciso fazer o tratamento aqui essa semana, que semana que vem eu estou indo embora para a Alemanha. Falei, pois não, quer começar agora? Vou ver se eu tenho agenda. Aí, eu sei que em uma semana eu fiz o tratamento dela e ela me pagou, que dava para eu pagar o aluguel 5 meses. Mas eu estava lá. Se não tivesse, tinha né? perdido. Né? Aí tudo bem, aí a vida seguiu. Aí depois, com o tempo, eu comecei a descobrir que trabalhar todo sábado estava muito cansativo, né? Enquanto eu era jovem, tudo bem, hoje eu já não aguento mais. Mas aí eu diminui para 2 sábados. E eu escuto muita gente falando assim, olha, não dá para liberar a agenda no sábado. Pelo menos 2 sábados por mês eu tenho que trabalhar, não tem jeito. Eu falei assim, tem, você é que não sabe. Aí beleza, aí 2 sábados. Nesses 2 sábados, tive um paciente lá que ele era bem exigente com a secretária e o horário dele era o primeiro horário do primeiro sábado do mês que eu atendesse. E aí dela se marcasse alguém no lugar dele. E aí ela já sabia, já deixava até riscado, o horário era cativo dele. Aí um dia o cara me ligou, eu estava lá sábado, 7h30 da manhã mais ou menos, começava a atender às 8h, 7h30 eu estava lá. Nessa etapa aí eu já tinha secretária, já tinha passado um tempo mais de profissão aí, né? A secretária ainda não tinha chegado e eu estava lá, o telefone tocou. Eu atendi, era o cara. Aí ele falou assim, doutor, que bom que você atendeu, né? Eu tô ligando só para dar uma satisfação porque eu não vou. Eu falei, tá, não, tudo bem, tá dando uma satisfação, né? Tranquilo. Aí perguntei assim, o que aconteceu? Ele falou assim, não, porque amanheceu um sábado muito bonito, ensolarado, eu tô indo para a praia. Aí eu, na minha cabeça, assim, falei, desgraçado, né? Falei assim, podia ter inventado uma doença, qualquer coisa, mas não para mim. Compromisso, você estava lá, né? Era um compromisso. Então, o cara me liga para falar que tá indo para a praia, e eu ali esperando isso, faltando meia hora para consulta. Porque ele acordou e viu um sol bonito. Você não era a prioridade dele ali. Eu não era. Aí a secretária chegou, eu estava soltando fogo pelas ventas, né? Aí a secretária falou assim, olha, chegou, eu falei para ela assim, avisa todos os pacientes que eu não trabalho mais de sábado. E desmarca todo mundo. Ela, tá bom, doutor. Eu também. A primeira coisa que ela quis saber, né? Eu também. Falei, você também. Então tá bom. Então tá bom, né? Aí ela falou assim, tá bom, então começo a desmarcar a partir do próximo sábado? Eu falei, não, a partir de agora, porque eu tô indo embora. Tchau. Peguei minhas coisas, fui embora, você acredita? Tão bravo que eu fiquei. Fui embora e deixei a agenda lá. E o pessoal chegando e ela ligando, enfim. Eu falei para ela assim, se alguém reclamar, porque tem gente que fala que só pode ir no sábado, porque trabalha o dia inteiro, o chefe é uma mala, aí à noite faz faculdade. Só que eu trabalhava, na época, até 10 horas da noite, né? Das 8 da manhã às 10 da noite, era meio louquinho, né? E aí, falei, para e pensa. Pô, a gente já foi estudante, a gente já fez faculdade. Você nunca faltou numa aula, né? Aula de sexta à noite, as faculdades já não colocam matérias importantes, que eles sabem que a galera vai faltar, né? Sim. E vai dizer quem nunca faltou para ir tomar umas cachaças com os amigos no boteco da esquina e depois falar para o pai que estava na aula, né? Eu falei para minha secretária assim, falei, olha, se alguém reclamar, que falar que vai abandonar o tratamento, procurar outro dentista. Falei assim, você pode deixar aí, não tem problema. Não cria caso, tudo certo. Devolve a documentação e vamos seguir nossa vida.
Sabe quantos pacientes eu perdi? Nenhum. Nenhum. Porque todos se adaptaram. Todos. Eu nunca mais na minha vida trabalhei de sábado. Isso já tem 15 anos. Né? E aí depois eu fui aprendendo também. Final de ano. Eu parava dia 23 de dezembro. Dependendo da situação, às vezes ainda atendia um dia ou dois entre Natal e Ano Novo. E dia 2 de janeiro eu estava trabalhando. Eu fiz isso uns 10 anos, achando que eu tinha que fazer. Né? E só levava bolo, só levava cano, só cano atrás, né? Então, assim, cano assim de 70% dos pacientes faltarem, né? E eu ainda fui muito insistente, eu fiz isso uns 10 anos, né? Aí depois eu cansei, aí nunca mais trabalhei. Pronto, final de ano, férias, né, gente? Merecida. Paro antes do Natal, volto só depois do Ano Novo. E aí, só que eu não volto dia 2, dia 3, não. Espero acabar aquela semana, todo mundo faz isso. Volta na outra segunda, não é isso? Sim. É o que todo mundo faz. Mas o bobo aqui não fazia, né? Aí eu comecei a fazer. A gente já fez isso. A gente ficou... acho que são fases, né? Mas são fases. São fases. Que eu falava assim, pra quê, né? Essa corrida. Isso. E assim, quero fazer na primeira semana. Mas assim... também a gente que tem a cirurgia que é a equipe, né? Eu tenho que pensar neles também, porque eles têm família no interior. E aí eu vou exigir que o cara tenha aqui, que eu vou marcar uma cirurgia eletiva dia 2 de janeiro. Então, não dá. Hoje a gente vê que não precisa... Só que no começo, como você falou, são fases. No começo a gente faz porque a gente está precisando trabalhar, precisando ganhar dinheiro, você está no começo de carreira. E aí, depois, com o tempo, você percebe que não é tão importante assim, né? Que você consegue sobreviver sem ficar um período ali sem trabalhar. E aí a vida continua fluindo, né? Depois veio a escola. Então, no começo, eu estava lá todo dia, né? Todo dia assim, que tinha aula, né? Aí tem a ver com você ir treinando a sua equipe. E aí tem a questão um pouquinho do ego do professor, né? Eu nunca tive esse ego, graças a Deus. Por quê? Eu tenho colegas que ele faz questão dele dar aquelas aulas e ele... Você sabe que uma aula bem feita, ela demora muito tempo para ser feita, porque a parte teórica qualquer livro tem. Você monta uns slides bonitos lá, está tudo certo. Mas a parte clínica, você tem que ter caso clínico começado, encaminhado e terminado para mostrar, né? Para mostrar, para poder ensinar e até para mostrar que você já fez. E para você ter vários casos de tudo que é tipo e fotografados... Documentadas etapas. Documentadas etapas, demora anos para ter isso. E aí eu tenho colegas que eles têm que dar aula, porque imagina, eu demorei tantos anos para fazer isso aqui. Vou dar meus casos? Vou dar meus casos, né? Vou dar meus casos, o pessoal tem muito ciúme. E com uma certa razão. Aquilo dá muito trabalho para fazer. Mas né? se você tem uma equipe unida, acho que isso... Exato. Então, o que acontece? Quando eu montei uma equipe, hoje a equipe da escola, eles se adoram, são todos muito amigos, né? Porque eu montei uma equipe baseada no caráter e não no profissional. Então, para ser professor, primeira coisa tinha que passar pelo meu crivo em relação a caráter. Então, eu tenho colegas, eu tenho um amigo que já teve problema várias vezes com a equipe, que a equipe dissolveu, montou outro curso concorrente, já teve vários problemas. Então, eu nunca tive isso, porque eu montei uma equipe baseada no caráter. Qual que era o meu pensamento? Falou, o cara tem um caráter excepcional, só que ele, tecnicamente, ele é mediano. Só que ele, junto com a gente aqui, ele vai aprender a ser bom. Ele vai ficar bom. Agora, o caráter não se molda. O caráter aí não tem jeito. Então, até isso me deu tranquilidade, né? Então, ainda estou respondendo a sua pergunta, aquela inicial de como gerencio o meu tempo, né? Virou uma bíblia já, né? Não, mas é isso que a gente precisa. É aí que está o aprendizado. E aí, o que acontece? Em relação ao caráter, você faz isso. Aí, então,
No começo, uma outra coisa. Eu não sei se você sabe desse detalhe. Cada professor da escola teve que assistir uma aula como aluno uma turma inteira. Sabia disso? Não. Não. Fez a especialização de novo, né? Fez de novo. Cada professor fala, ó, você quer ser professor aqui? Legal, então você vai ter que acompanhar a turma tal do começo ao fim, para assistir todas as aulas, para saber a língua que a gente fala. Isso é importante. Isso. Né? Então, pouca gente sabe disso, mas cada professor lá teve que fazer isso. Tá? E aí... Eles receberam diploma? Receberam. De especialista de novo? Aí, especialista 2 vezes. 2 vezes, aí eles aprenderam tudo aquilo e começaram a dar aula. Né? Então, como que eu administro o meu tempo? Conforme eles foram ficando bons, eu comecei a dar minhas aulas para eles ministrarem. Então, onde eu ia na escola 7, 8 dias por mês, que era bastante tempo que isso me ocupava, hoje eu vou 1 ou 2 por mês. Porque tem aulas, por exemplo, um dos professores lá, o Tommy, ele dá uma aula considerada chata, que é uma aula de fios, propriedades dos fios ortodônticos. É chato pra caramba. Mas eu fiz a aula, dei aula, aí eu boto ele para assistir 2, 3 vezes a minha aula, aí eu dou aula para ele. Falo, agora você vai dar. Para ele ver como que eu dou aula. Só que ele surpreendeu de um jeito que ele dá a aula 10 vezes melhor que eu. E a aula chata, o pessoal gosta da aula dele. Sim, exato. Você chegou a ter aula com ele? Eu tive de fios com ele. Então, aí teve... aconteceu 2, 3 vezes, não sei se a sua turma foi uma delas ou não, mas aconteceu 2, 3 vezes de ele terminar essa aula, que é uma aula chata, o pessoal levantar e bater palma para ele. Numa aula dessa. E ele dá aula 10 vezes melhor que eu. Então, por que eu vou ter o ego que eu tenho que dar essa aula? Foi mérito dele. Parabéns para ele e ótimo para mim. Então, ao invés de ficar enciumado, achando ruim que o cara tá me sobressaindo, eu tô achando bom porque eu tô em casa. Entendeu? Então, dessa forma, eu comecei a ter mais tempo. Então, é assim que as coisas funcionam. No começo foi meio sofrido, né? Não tinha tempo para nada. Mas aí é treinar para poder delegar e ficar tranquilo. Saber delegar, exatamente. E aí, assim, a pessoa, às vezes, com uma certa autonomia, né? Que aí ele consegue, às vezes, até superar. Isso é legal. É isso aí. Né? E hoje, assim... Isso é um mestre, né? Que sabe passar e reconhecer, né? Dá uma aula melhor que você. Isso então, é maravilhoso. Você teve clínica com o Jorge? Eu tive. Você teve? Porque assim... Ele fez algumas, mas não era fixo. Não era fixo seu, tá. O Jorge, ele não dá aula teórica. Ele só fica em clínica. Mas os alunos brigam para ter clínica dele. Eu não consigo pôr ele para todas as turmas, mas os alunos brigam para ter clínica com ele. Porque na clínica ele é melhor que todo mundo. Então, cada um tem a sua característica, né? E aí, quando a gente vai descobrindo a característica de cada um, você investe em cima daquilo, né? Daquilo que a pessoa tem de melhor. Explorar o melhor de cada um. Exatamente. Isso é um bom gestor, que enxerga, né? Também. Professor, muito obrigada por essa aula, né? Mais uma aula que ele está dando para gente. Com certeza, imagina. Nossa, muito bom. Primeiro, eu fico honrada, nós ficamos honrados em estar com você aqui. Te admiro e fico muito feliz de ser próxima a você, mas eu te admiro muito. Acho que o Matheus falava, antes de eu te conhecer, ele conseguia passar, né, o quanto ele te admirava, o quanto que ele aprendeu. Bom, quanto ele aprendeu, isso era nítido, mas o quanto ele admirava o seu trabalho, você como ortodontista, como professor, né? Então, para a gente é uma honra ter você aqui com a gente nesse novo projeto. E nos ensinando sempre. Hoje, mais uma aula. Vocês anotaram tudo?
Além de tudo, obrigada por sua disponibilidade de tempo, por nos ensinar. E é isso, né? Acho que a Jéssica percebeu quando eu chegava na clínica, ela estava tratando os casos, aí eu comecei a dar pitaco, né? Aí eu Não, chegava, foi muito olhava bom. assim, Foi um divisor de água na nossa aí vida. chegava depois, falava assim, eu não faria desse jeito. Aí, porque tem que ir com calma, né? Aí ela ia entender, eu falava, não, o Shibuya explicou isso, vai por aqui. E assim, aos poucos ela foi começando a implementar. Eu falava, olha, você precisa... Tanto que eu fui pra lá. Né, você precisa ir lá, porque, assim, a metodologia, né, ela te faz acreditar, mas, assim, tem um começo, meio e fim, e é lógico e científico. Então, eu falava, esse caminho aqui, eu não vejo outra saída. A gente vai ter que implementar isso com a gente e o resultado foi muito bom, né? Não, muito. Foi um divisor de águas na nossa clínica. Hoje eu acho que assim o que a gente sabe, ele como lida com os outros ortodontistas, querendo ou não, ele tem que ensinar a parte dele para os ortodontistas, não querendo ser maior que ortodontista, não é isso. Mas passar a mensagem dele para os ortodontistas com uma linguagem, hoje é outra comunicação, né, que você tem. Eu tinha um problema que era quando começa a estudar ortodontia por conta, você acha que é tudo uma coisa só. Por exemplo, eu começava a estudar coisa de arco segmentado sem saber nada de ortodontia. Aí eu falava, eu entendi que isso aqui faz isso. Então, quando eu ia dar uma dica para um orto que estava fazendo um caso que eu ia operar, eu falava, coloca só um cut lever ali. Faz um arco de intrusão de 3 peças. O cara não sabia nem o que era isso. Exato. Mas hoje ele sabe lidar com isso. Sim, aí foi lá na especialização que eu vi que as filosofias de tratamento, assim, elas podem se comunicar, mas eles se formam com uma linha, cada uma linha, porque senão você não faz também nenhuma nem outra direito. Exato. Né? E aí isso aí me clareou. Hoje eu tenho uma mensagem muito clara com os pacientes. Eu falava de mini placa, assim, quanta mini placa eu coloquei porque eu sugeri, mas eles não sabiam o que fazer com a mini placa. Porque aí você tem que falar, onde é que eu vou colocar aqui que é o centro de resistência, que elástico que usa, ou enfim. E aí acaba não dando certo, né? Eu lembro de um caso que a gente foi fazer de intrusão, que aí eu pus a mini placa, fez a intrusão só para o vestibular e inclinou o dente. Então, assim, não adianta só você ler no papel e sair fazendo. Você tem que ter o porquê. Aí, isso lá depois me abriu muitos olhos. Hoje eu consigo passar uma receita entendendo o que cada um faz. Então, vamos por aqui, vamos por ali. Isso é muito importante, né? Porque em todas as áreas, as pessoas têm que estudar, né? Então, uma crítica, talvez a maior crítica que eu faça, né, para esse mundo moderno é que as pessoas não estão estudando, elas não estão entendendo o que elas estão fazendo, né? Então, existe aquelas pessoas que acabam fazendo coisas erradas por desconhecimento e existem os maldosos também, né? Aí é pior, né? Mas a pessoa que ela faz por desconhecimento, ela também tem que procurar estudar, se atualizar, né? E isso não é assim uma receita de bolo, né? Não é uma receita de bolo, faz assim que funciona para tudo. Queria tanto poder ensinar isso. Na escola, seria a escola mais famosa do mundo, né? Porque todo mundo ia procurar, né? E eu falo às vezes isso para o paciente também, né? Eu falo assim, eu queria tanto poder resolver todos os casos em 6 meses, ia fazer fila aqui na porta, né? Exato. Mas é isso. Professor, então, obrigado mais uma vez. Agora, assim, agradecer o seu tempo de estar aqui com a gente nesse projeto. Agradecer a toda a oportunidade que a gente teve de conviver com você. Não é só sobre conhecimento técnico, né? Acho que as lições que a gente estava aberto para ouvir e aprender com o senhor, com certeza fez uma diferença muito grande na nossa vida. E o pessoal do podcast,
que aprecie, né, que esteja com o ouvido aberto para poder aplicar, né? O óbvio, ele só é óbvio para o ouvido treinado, para quem está aberto e está com o ouvido treinado, né? Então, deixe os comentários nos canais, no YouTube, nos cortes do Instagram e no Spotify. E obrigado mais uma vez pela participação. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá o @ do Dr. Ronaldo também. Você vai ter que responder, professor. Agora vai ter que responder. Sem problema. Sem problema, à disposição. Muito obrigado também vocês pela oportunidade, por terem me chamado, poder explicar um pouquinho como é esse mundo aí da ortodontia e da cirurgia ortognática, né? Do ponto de vista do ortodontista. E espero ter ajudado aí. Com certeza. Obrigada. E vocês que ficaram até agora, deixem sua sugestão, seus comentários, que a gente vai tentar resolver todos, né? Muito obrigado. Obrigada.